Oi, gente, boa noite. Esperando aí quem for entrando. Olá, boa noite. Esperando o pessoal ir entrando devagarinho. Dá um tempinho aí, eu vou começando a falar. Quero dar boa noite pra vocês. Dizer que eu adoro fazer live. Não foi assim sempre, eu morria de medo das lives, mas agora eu tô adorando fazer. Oi. Olá, boa noite, boa noite. Então, vou começar falando devagarinho. Eu sou a Dani Santana, sou Theta Healer, sou praticante de barras e sou facilitadora de barras de Access. Boa noite. Eu hoje vou falar sobre as crenças limitantes, porque eu falei na semana passada, foi nosso tema de domingo passado. Só que o que aconteceu? Não sei porquê, no finalzinho, nos últimos 5 segundos, o Instagram travou tudo. Aí a gravação não ficou no ar por 24 horas, muita gente não conseguiu assistir, porque nem sempre dá para assistir ao vivo, muita gente chegou no finalzinho e aí me pediram para repetir o tema. Então hoje eu vou falar de novo sobre crenças limitantes. E aí, como é que eu tenho percebido que fica melhor a dinâmica da gente? Eu falo, mais ou menos por meia hora, ou o tempo, né, que for necessário para eu falar, o que eu acho que eu tenho para contar para vocês. E depois desse tempo eu vou ler as perguntas que vocês foram fazendo aí. Então, assim, na verdade, vocês não precisam esperar para colocar as perguntas. Vocês podem ir escrevendo as perguntas enquanto eu for falando. Só que eu só vou responder no final, porque se eu ficar parando para ler, e às vezes eu perco o fio da meada e eu não consigo voltar, retornar a minha linha de raciocínio. Então, a minha ideia falo sobre as crenças limitantes, assim, dou a minha visão, né, delas. E aí, depois, no final, eu vou respondendo as perguntas e a gente faz um bate-papo. Uma outra coisa que eu queria, assim, deixar super claro aqui é que tudo que eu falo aqui é o meu interessante ponto de vista. Vocês podem discordar, vocês podem pensar outra coisa completamente diferente. Pode ser que o que eu fale possa despertar alguma coisa para vocês refletirem a respeito. Algum comentário que vocês façam pode despertar alguma coisa para eu refletir a respeito. Mas assim, não tem ninguém dono da verdade. E aí a gente vai falando e vai trocando. E a ideia é sempre essa, da gente estar sempre trocando para ir, né, evoluindo. Tá bom? Então, crenças limitantes. O que são essas crenças? Na verdade, não são só crenças limitantes, né? São crenças. O que são as crenças? As crenças, elas são como se fossem uma regra que a gente aprendeu, coisas que a gente foi passando pela vida e que a gente foi aprendendo, e no geral a gente acaba tomando aquilo como uma verdade, e aí isso fica no nosso subconsciente e acaba limitando ou ajudando nas nossas decisões, nas coisas que a gente vai fazendo na vida. E aí, assim, crenças, elas podem ser sobre qualquer natureza, sobre o mundo, sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua religião, sobre a sua família, e elas podem vir de vários lugares diferentes. Elas podem ser crenças que você aprendeu desde criança na sua família, aquelas repetições, né, que são comuns na família, ditados, né, ditados formam muitas crenças. Ou então no inconsciente coletivo, ou então na sua cultura, ou no lugar onde você vive, né? Então, assim, crenças são aquelas verdades que a gente toma como absolutas, que vão regendo a nossa vida. E aí, assim, vamos um passinho atrás no sistema de crenças, né? O sistema de crenças, ele vem de uma cultura, do mundo, eles vêm daquela... É uma questão mais cultural e social da nossa vida. E se a gente for parar para pensar assim, por que tantos lugares tantas pessoas em tal país são tão boas em, sei lá, em esportes? Tantas pessoas em tal país são tão boas em tecnologia? Porque elas foram estimuladas aquilo, porque aquilo ali tá no dia a dia, e aí vira crença, né? Somos todos muito bons em tal coisa. Virou uma crença. E aí a pessoa, acreditando nisso, ela vai se empenhar em fazer aquilo daquela forma, porque todo mundo faz aquilo daquela forma, todo mundo trabalha daquele jeito, todo mundo se dá bem naquilo, então por que ela também não vai se dar bem naquilo? E aí você vai ter aceitação, você vai ter rejeição, eles são baseadas em valores, né? Então, assim, as culturas, elas têm valores diferentes. Então, os sistemas de crenças, eles acabam se moldando em cima dos valores culturais, né? De cada
de cada cultura, de cada país, de cada região, né? Porque muitas vezes, assim, aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma riqueza cultural muito grande. Então, a gente tem lugares que a gente acredita muito em certas coisas e outros não. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha sobre as lendas, né? Então, assim, se a gente for buscar as lendas do Brasil, elas têm muito mais lendas no norte e no nordeste do que nas outras áreas. Assim, sudeste quase não tem lenda nenhuma. E aí, e assim, até tem um pouquinho, mas as mais conhecidas são as lendas de norte e nordeste. Então, assim, lendas também criaram crenças na vida das pessoas, né? Aí a gente pode partir pro lado da superstição também, que isso eu até falei na semana passada, de aquela coisa de andar para trás, se a criança andasse para trás, a mãe morria. Isso era uma lenda, era uma superstição que tinha um motivo, né? As superstições todas têm motivo. Qual era o motivo dela? Porque as mulheres, elas saíam para lavar roupa na beira do rio, com aquelas trouxas enormes na cabeça, e aí elas botavam as trouxas perto da beira do rio. Se as crianças andassem de costas, isso aconteceu muito, e por isso veio essa crença, essa superstição. Elas vinham andando de costas, tropeçavam, caíam no rio e morriam afogadas. Então aí o que aconteceu? Foi necessário criar uma superstição para que essas crianças não andassem mais de costas e elas vissem para onde elas estavam indo. A superstição do gato preto é uma época de queima, de caça às bruxas, o Papa Inocêncio, não vou me lembrar qual era o número do Papa, de qual inocência ele era, mas ele mandava queimar gatos pretos também porque eles achavam que os gatos pretos eram os animais das bruxas. Então, assim, bruxa, gato preto, tudo crença, né? E aí, assim, no final das contas, o que as crenças são? São regras que a gente criou sobre nós mesmos, sobre a nossa cultura, sobre a nossa vida, e elas vêm das experiências da gente, que sejam boas ou ruins. A gente vai criar as regras, as nossas crenças em cima das nossas experiências, e elas se alimentam das nossas experiências. Então, assim, a gente vai reforçando muito as nossas crenças. Por quê? Porque as crenças, elas estão basicamente no subconsciente. Qual é a intenção do nosso subconsciente? Dar razão pra gente e proteger. Então, assim, o subconsciente quer sempre ser proteção pra gente. Então, ele vai fazer o seguinte: uma pessoa que se magoou muito em relacionamentos. Ela acredita que, uma mulher, né, que se magoou muito em relacionamentos, ela acredita que os homens, amor é sofrer, que os homens não são confiáveis, que a vida a dois é muito difícil. O que vai acontecer? O subconsciente dela vai sempre fazer com que ela conheça pessoas que não estão disponíveis emocionalmente ou realmente não estão disponíveis. O subconsciente dela vai fazer com que ela sempre esteja certa, porque ele quer proteger dela realmente sofrer na mão de alguém. Então o que ele faz? É melhor você ficar aqui quietinha na sua, sem ninguém, e aí você tá certa, porque se você tiver alguém, você vai ter que sofrer muito para ser feliz com essa pessoa, você vai ter que correr muito atrás para estar com essa pessoa vai te magoar no final, e aí você se fecha, se protegendo. É uma casca que você faz, você levanta as barreiras e se protege, porque o teu subconsciente, ele vai te dar razão, ele vai fazer com que você esteja certo. E aí aquela coisa, como tá no subconsciente, não é uma coisa que você tenha total consciência. São coisas que você pode começar a se analisar para perceber como você funciona, qual é o gatilho que está te levando àquele resultado, né? Então isso é uma questão de autoconhecimento também. E você não tem consciência, é uma coisa muito do subconsciente. E aí pode vir da sua família, né? Se a sua avó foi traída, sofreu por amor, se a sua mãe sofreu por amor, você crê, porque você viu na tua vida, que você vai sofrer por amor. Ao mesmo tempo que, se você viveu a vida inteira numa família em que seus pais eram felizes, seus avós eram felizes, é provável que você consiga também viver numa relação feliz, porque foi o que você aprendeu, foi o que o seu subconsciente captou e criou como uma realidade na tua vida. Então, assim, tudo é o que você acredita que é, né? Você não acorda pensando assim: minhas crenças me governam, minhas crenças me fazem fazer isso ou aquilo outro. Não, simplesmente é como você funciona. Só que você pode começar a se autoavaliar, a se conhecer e a se reconhecer para poder ter algumas ferramentas para você conseguir mudar essa sua forma de viver, né?
Na verdade, as crenças, elas são neutras, né? Você acreditar em alguma coisa, na verdade, tudo é neutro. O que faz com que seja bom, ruim, certo ou errado, é a opinião que a gente bota em cima daquilo. Então, assim, uma faca é uma faca até que caia na mão de alguém para fazer uma comida deliciosa ou para esfaquear uma pessoa, certo? Então, assim, o dinheiro, que muita gente coloca dinheiro como vilão, que a pessoa, quando fica rica, ela fica, ela mostra aquele lado do ruim dela. Não, o dinheiro é o dinheiro é um potencializador, ele vai fazer com que a pessoa mostre mais a cara dela. Se ela for uma pessoa que gosta de pisar nos outros, ela vai pisar nos outros com dinheiro ou sem dinheiro. Só que com dinheiro ela vai mostrar mais que ela pisa nos outros. Se ela é uma pessoa generosa, que ela gosta de ajudar os outros, ela vai ajudar os outros com dinheiro ou sem dinheiro. Só que com dinheiro ela vai ajudar mais os outros. Então, assim, o dinheiro não é bom, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é apenas uma ferramenta e aquilo que a gente acredita que ele faz, aquilo que a gente vai ser simplesmente potencializado pela ferramenta, né? A gente vai fazer um bom ou mau uso daquilo. E aí também é a gente que vai dizer se é bom ou se é mal. Então a crença, ela existe, ela é neutra, ela não é boa, ela não é ruim, ela não tem nenhuma definição própria. O que vai definir é como a gente reage a alguma coisa quando um gatilho é ligado. Então assim, aconteceu alguma coisa, qual foi a sua reação? Qual foi a crença que fez com que você tivesse aquela reação? Qual foi a crença que te levou a agir, pensar e reagir daquele jeito? Entende? Assim, então, assim, as crenças, elas podem ser de tipos diferentes. Elas podem ser crenças limitantes, assim como elas podem ser crenças fortalecedoras. Elas não necessariamente são só limitantes. Então, assim, se você acredita que você pode fazer alguma coisa, que você é bom em alguma coisa, isso é uma crença. Se você acredita que você é ruim em alguma coisa, isso também é uma crença. Se você ficar a vida inteira falando assim, eu sou péssima em matemática, eu nunca vou poder ser engenheiro. Se você está querendo, né, escolher a sua profissão, nunca vou poder ser arquiteto porque eu sou muito ruim em matemática. Se você acreditar nisso, você realmente vai ser muito ruim em matemática. Ao ponto que se você resolver que você vai ser arquiteto e você vai ser engenheiro, e que você vai correr atrás e que você vai estudar para isso, e você é capaz de aprender, você vai ser capaz de aprender. Então, assim, as crenças, elas também têm muito uma divisão de possibilidade, de capacidade e de merecimento. Então, assim, por exemplo, eu posso ir à Lua? Posso, eu posso ir à Lua, porque alguém pode fazer o tal do ônibus que a gente vai viajar, eu pago para ir fazer uma viagem à Lua. Eu poderia ir à Lua. Eu tenho capacidade, eu sozinha, de ir à Lua? Não tenho capacidade de ir à Lua, porque eu não tenho um foguetinho, eu não tenho dinheiro para construir um foguetinho e eu não tenho outro jeito de ir lá. Eu mereço ir para a Lua? Eu mereço. Por que eu não mereço? Por que alguém mereceria mais ir para a Lua do que eu? Então, só que isso tudo é crença. Eu poderia acreditar que eu não mereço ir à Lua porque tem gente que tem muito mais entendimento, capacidade, disponibilidade ou qualquer coisa do que eu. Eu posso acreditar que eu tenho capacidade de ir para a Lua, sim, porque eu tenho capacidade de desenvolver inteligência para desenvolver alguma coisa que me leve à Lua. Ou eu posso acreditar que eu não tenho possibilidade de ir à Lua porque eu não teria dinheiro para pagar uma passagem no ônibus espacial. Vocês entendem? Então, assim, tanto as crenças de possibilidade ou impossibilidade, da capacidade ou incapacidade e de merecimento e do não merecimento são crenças. Eu mereço ser feliz. Eu posso ser feliz, eu tenho capacidade de ser feliz. Ou assim, eu tenho total capacidade de ser feliz, eu tenho total possibilidade de ser feliz, mas eu não mereço ser feliz porque eu não sou uma pessoa tão boa quanto eu deveria. Vocês percebem como isso tudo é crença? E aí é crença que pode te empoderar, pode te facilitar a vida, ou é crença que pode te limitar, que pode te impedir de fazer certas coisas. São as crenças que vão te impedir ou te permitir. Na verdade, assim, é você mesmo que vai te impedir ou que vai te permitir fazer certas coisas quando você perceber que o que você está fazendo com você é só uma limitação que, se você trabalhar, se você... Às vezes, assim, tem certas limitações que eu não consigo resolver sozinha. E aí, por exemplo, eu sou Teta Healer, né? Então, se você tem uma limitação que você não consegue descobrir qual é a raiz dessa limitação, qual é a raiz dessa crença, de onde ela veio, e na verdade, porque às vezes você tem uma crença... deixa eu dar um exemplo aqui.
Você tem uma crença de escassez, né? Aquela coisa, eu não consigo nunca... Pô, eu consigo fazer dinheiro, mas eu não consigo manter dinheiro. O dinheiro vai embora da minha mão com uma facilidade incrível e eu tô sempre apertada. Mas no último minuto eu consigo dinheiro, mas eu tô sempre apertada. Qual é a crença raiz dessa tua limitação? A gente pode ir fazendo no Theta Healing um digging para descobrir qual é a crença raiz dessa sua limitação. O que poderia ser? Você vem de uma família que acha que o suficiente é o suficiente. Do tipo, eu não preciso ter muito dinheiro para esbanjar, para mostrar para os outros que eu tenho dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para viver com conforto e para pagar minhas contas. Então você vai sempre viver no suficiente, você vai sempre viver no quase, no eu consigo pagar minha conta, mas é sempre um sufoco. Ufa, no final do mês eu consegui pagar minha conta. Ai, tava faltando, mas Deus, eu dei um jeito, apareceu o dinheiro aqui, consegui. Então você vai viver sempre no quase, sempre no suficiente, aquela coisa, não sobra dinheiro para eu fazer uma mega viagem, não sobra dinheiro para eu fazer um mega... Por quê? Porque você tem uma crença que veio da sua família, de repente, né? Isso aqui é um exemplo que eu tô dando, de que você só precisa do suficiente para viver. Isso é uma crença. E aí no Theta Healing a gente pode fazer um digging e chegar nessa crença e a gente vai descriar, vai fazer os processos do Theta Healing para tirar essa crença. Mas tem vezes que eu não consigo descobrir em mim mesma qual é a raiz da crença. Então o que eu faço? Eu vou em alguém que faz o Theta Healing ou que faz barras de Access, que eu também atendo com barras de Access, ou que faz constelação familiar, ou o que seja, a técnica, a terapia que a gente quiser usar, a terapia que a gente se sente bem, né? Que a gente se identificar. E aí eu vou procurar essa ajuda para poder tirar essa crença de mim e eu poder viver com mais facilidade. Né? Eu poder viver com mais tranquilidade, para eu não precisar ficar me estressando o tempo inteiro, porque é completamente possível a gente viver na abundância, na felicidade, na tranquilidade. Os 6 a gente fica tirando se eu fosse mais nova, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro. O se não existe. Né? O se são as coisas que a gente cria como desculpa de empecilho pra gente deixar de fazer alguma coisa. Isso é crença. Então assim, se você parasse de falar se e começasse a agir, o que ia acontecer? Você ia mudar. Né? É aquela questão da tua responsabilidade. Onde é que está a tua responsabilidade nas coisas que você faz? Onde é que está a sua responsabilidade no que você está procurando, no que você está buscando na sua vida? Não coloca no se eu fosse mais nova. Por que se você fosse mais nova, gente? Eu recebi uma ligação incrível de uma senhora essa semana com 80 e poucos anos que ela está se sentindo um pouco mais, assim, menos disposta e ela não tá feliz com isso porque ela quer voltar à vida ativa dela, porque ela quer acabar com essa coisa. Gente, ela tem 80 e poucos anos. E aí, ótimo, que bom que ela tá se sentindo que ela tem que fazer alguma coisa pra voltar a se sentir bem e ter a vitalidade que ela sempre soube que teve. Ela sabe que isso é apenas uma limitação momentânea e que ela vai trabalhar pra mudar isso, sabe? E aí o que acontece? Pra gente mudar, primeiro é preciso querer, né? Segundo, é preciso se responsabilizar pelas próprias atitudes e pelos próprios resultados da nossa vida. Buscar ajuda quando a gente não consegue, que seja em qualquer terapia, convencional ou não. E uma coisa que a gente sempre fala é do pensar positivo, e que as pessoas falam assim, esse pensamento de Poliana. Não é pensamento de Poliana, é pensamento de Poliana porque a gente conhece o livro da Poliana, que hoje em dia até tem uma novelinha que minha filha adora. Mas é uma questão que o cérebro, ele se adapta, o cérebro, ele muda. Hoje em dia é só você procurar, neurociência tá aí, encontrando várias respostas para várias coisas. E assim, a neuroplasticidade é o quê? O cérebro da gente, o que a gente pensava antigamente, o que os neurocientistas pensavam há muito tempo atrás, era que o cérebro da gente, ele tinha um formato e era aquilo ali e acabou. Se você tivesse um AVC que tivesse um trauma em alguma área do cérebro, já era, não tem mais jeito. Mas não é verdade. A neuroplasticidade mostra que o cérebro, ele tem o poder de fazer novas conexões, as novas conexões neurais. Então, se por exemplo, se a pessoa teve um AVC e ela teve foi afetada a área da fala, ela vai
estimular outras áreas para conseguir voltar a falar, e é totalmente possível. O cérebro, ele procura alternativas, o cérebro se molda, o cérebro modifica não só a parte das sinapses, como ele se modifica mesmo no formato dele. Então, qual é a questão do pensamento de Poliana? O pensamento de Poliana é uma malhação mental. Você tem que acreditar numa coisa. Se você sabe que você está se limitando num pensamento por alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai cortar esse pensamento e você vai pensar o oposto dele. Você vai começar a fazer com que o seu cérebro passe a ter outros tipos de pensamento. Se você tem sempre pensamentos limitantes, vamos trabalhar para que você comece a ter pensamentos fortalecedores, que sejam pensamentos que te levem para frente, né? Só um minutinho, gente, vou beber uma aguinha. Então, assim, quando você fica repetitivo em alguma coisa ruim, corta, encerra esse pensamento e começa a pensar em outra coisa. Aquela coisa assim, tem uma frase do Henry Ford que é ótimo, se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, você tá certo. É isso. Então, assim, se você ficar pensando, por exemplo, você fica, amanhã eu vou acordar, eu vou me aborrecer, eu vou ter que ter uma reunião, eu vou trabalhar, vai ser horrível. Você vai acordar, você vai se aborrecer, porque o teu subconsciente vai trabalhar para que o que você espera seja verdade. É a história do universo. Peça e será atendido? Você pede, você vai ser atendido por você mesmo, porque você vai fazer com que aquilo seja verdade. Você vai trabalhar, a tua imaginação, ela vai fazer com que você consiga tornar aquilo realidade. Pensamento compulsivo, se você ficar naquele pensamento repetitivo o tempo inteiro, faz o teu cérebro parar de pensar nisso, vai pensar numa outra coisa, vai se distrair com outra coisa, vai fazer alguma coisa divertida, porque se você ficar pensando negativo, você vai criar conexões neurais que vão sempre te fazer pensar negativo, enquanto que se você começar a malhar a cabeça para pensar positivo, é a mesma coisa. De um dia para o outro você vai conseguir resolver? Não, ninguém consegue resolver nada de um dia para o outro. Mesma coisa, se você entrar na academia hoje, amanhã você vai estar saradinho, magrinho? Não. Se você começar a resolver que você quer correr uma maratona, você já vai sair correndo 42 quilômetros hoje? Não. 42? Né? Você tem que correr um pouquinho, todo dia, até você começar a pegar o jeito, pegar o fôlego, e um dia você vai correr uma maratona, se bobear, você vai até fazer um Ironman, se você se dedicar a isso. Só que você tem que fazer um pouquinho todo dia. E essa questão da neurociência, já foi comprovado, isso é mesmo, é malhação da cabeça, você tem que trabalhar o cérebro. E como os músculos, a parte neurológica é a mesma coisa, com a idade, o pico, né, da parte, eu não sou neurocientista, mas assim, eu leio muito sobre isso. O pico é entre 20 e 40 anos. A partir de 40 anos começa a decair como qualquer outra coisa no corpo. Você começa a perder capacidade de emagrecer, você começa a perder memória, você começa a perder várias coisas com a idade. Só que o quê? Quem malha muito vai estar sempre bem. Quem malha mais é mais saudável. Quem come melhor é mais saudável. Se você se cuidar, você vai ser mais saudável. Então é aquela coisa, se você cuidar do seu cérebro, dos seus pensamentos, daquilo que você todos os dias acorda pensando, você vai ter uma vida melhor, porque você está se ensinando que você tem que se colocar para cima, você está se ensinando que você pode fazer as coisas, você está se ensinando que você leva jeito. As frases assim que eu acho as mais incríveis é assim: não levo jeito para isso, eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir me organizar, frases de escassez de dinheiro, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Deixa eu lembrar de alguma outra que dinheiro não vem do céu, dinheiro não dá em árvore, de relacionamento, os homens não valem nada, ou sou muito velha para começar a namorar de novo, ou sou muito, eu sou muito ou sou pouco, ou eu consigo ou eu não consigo. É só você que pode dizer, ninguém mais. E assim, mesmo em capacidades físicas, por exemplo, uma dos estudos da neurociência, eles mostram o seguinte: os cegos, quando eles estão lendo em braille, a área que ativa no cérebro deles é o centro da visão. E eles não veem, eles são cegos. Então como é que a área de visão é ativada quando eles estão lendo em braille? Entende?
outra coisa do estímulo. Motoristas de táxi têm o hipocampo muito maior do que motoristas de ônibus. Por quê? Porque o motorista de ônibus ele tem o mesmo trajeto todos os dias. O motorista de táxi ele tem que ter uma visão espacial para ele poder se deslocar de um lugar para o outro, e isso faz com que o hipocampo cresça. Então isso é mais uma prova de que o cérebro ele vai se modificar e ele vai responder ao estímulo que ele tem. Então, assim, as crenças limitantes, elas estão super ligadas aos estímulos que você dá. Se você acreditar que você pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você não pode. Se você acreditar que você não consegue fazer a coisa sozinha, você não consegue. Se você acreditar que você não merece alguma coisa, você não vai merecer. Por quê? O subconsciente faz com que você tenha razão e ele faz com que você seja protegido. A ideia dele é sempre te proteger. A ideia, que não é uma coisa consciente, né, que está no subconsciente, mas a ideia é sempre te proteger. E aí você começa a se auto-sabotar. Eu já falei isso na outra semana, que, por exemplo, para começar a fazer live, eu demorei muito. Essa live aqui já era para ter, sei lá, acontecido há séculos. Por quê? Eu falava o seguinte: ah, não, gente, eu não vou começar a fazer live ainda porque eu não tenho muito jeito com câmera. Eu não vou começar a fazer live ainda porque eu tenho que pintar a parede do escritório. Eu não vou começar a fazer live ainda porque eu não tenho a luz especial, porque eu não comprei aquela ring light para fazer. E aí eu tenho que, eu espero, não sei o que. E eu tava esperando o momento perfeito, a luz perfeita, o cenário perfeito, um fundo cheio de coisinhas bonitinhas, e com isso eu fui me sabotando. Eu fui deixando de começar a fazer essas lives, fui deixando de bater papo com vocês, fui deixando de mostrar minha cara, que eu acho super legal que vocês vejam quem eu sou. Não só as minhas frases, né, todo dia, porque eu acho que tem gente que super curte as frases que eu coloco, que eu escrevo, que eu antes de dormir eu me inspiro, né, e fico pensando, boto no meu notes para no dia seguinte poder escrever. Então, assim, a gente se sabota. E porque eu não queria? Não, era porque eu ficava arrumando desculpa para não fazer isso. Por quê? Porque provavelmente eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de falar besteira, eu tinha medo de dar um tapa no celular e cair ao invés de ele ficar paradinho aqui, eu tinha medo de estar com o cabelo em pé, eu tinha medo de estar com a cara feia, eu tinha medo de julgamento. No geral, o meu medo era de julgamento. E aí, por que as pessoas vão pensar, as pessoas vão discordar de mim? Que é ótimo se discordarem, porque aí a gente troca, né? Então, assim, a gente tem que parar com os medos, porque o medo é uma das nossas crenças limitantes é uma das atitudes mais limitadoras que a gente tem. É o medo. Medo de quê? Você tem medo de crescer, porque às vezes também tem medo do grande, né? Às vezes o medo não é só, eu tenho medo de não dar certo. Às vezes não, às vezes eu tenho medo de dar muito certo e não saber lidar com isso. Às vezes eu tenho medo de ter muito dinheiro. Crenças limitantes isso, tá, gente? Eu tenho medo de ter muito dinheiro e dos meus amigos acharem que agora eu sou snob. Eu tenho medo de ter muito dinheiro e não pertencer mais ao meu grupo que eu sempre pertenci, porque eles vão me ver de outra forma. Então esses são medos de coisas que teoricamente deveriam, né, que a gente diz que são boas, né, ter muito dinheiro é muito bom, são boas, e que no fundo a gente pode ver como ruins. Ter muito dinheiro é perigoso porque eu posso ser sequestrada. Ter muito dinheiro é ruim porque eu posso ser assaltada. Então, e aí você se limita a ter muito dinheiro porque você tem medo daquele resultado que pode não ser legal pra você. Sabe? Então, as coisas que a gente às vezes vê como boas, às vezes também são ruins. E aí a ideia da crença limitante que a gente entende se estude, se avalie, pensa naquilo que você está dando como resultado quando você quer fazer alguma coisa e você não consegue. O que foi que te parou naquele momento? O que te impulsiona em alguns momentos e o que te para em outros? Avalie e compara um com o outro. Qual foi a diferença que fez você parar? E aí você vai acabar descobrindo alguma crença limitante. E não descobrindo, se for uma coisa realmente que você precise. Porque viver com crença limitante, obviamente, não é bom, mas todo mundo tem, todo mundo vive, todo mundo ninguém é tão iluminado assim. Isso é engraçado que na semana passada eu tive uma pergunta sobre isso. E você tal coisa? Eu sou, gente, eu sou normal, como todo mundo. Inclusive, não só eu e várias pessoas muito mais, teoricamente, né, iluminadas, ascensionadas, mais incríveis que a gente vê, grandes, assim, por exemplo. Vocês acham que a monja Coen, ela nunca se irrita? Óbvio.
Vocês acham que algumas pessoas assim que deveriam, que a gente, não é que deveriam ser, mas que a gente tem uma crença de endeusar certas pessoas, de colocar como pessoas assim muito iluminadas, as pessoas muito iluminadas também têm momentos ruins, também acordam de mau humor, também têm crenças limitantes, também se trabalham, só que a diferença é que elas têm um autoconhecimento maior. E aí o que elas fazem? Elas têm não é uma autocrítica, elas têm elas se buscam mais, elas meditam mais sobre o que acontece, e aí a gente aos poucos vai descobrindo. Essas pessoas descobrem com maior facilidade, mas elas também passam por isso. Eu vi uma foto outro dia incrível, que era um monge, né, com aquela roupinha laranjinha, mandando um dedão para um carro que passou por ele. Ah, mas ele é monge, não pode. Quem disse que não pode? Ele se irritou, ele se irrita, ele é uma pessoa normal, ele não é um santo, não é um ser de outro mundo, né? Então, assim, eu tô aqui, não sou perfeita, erro, tenho crença limitante, busco sempre melhorar, busco ao máximo não julgar os outros, mas infelizmente, obviamente, eu julgo, todo mundo julga, mas eu tenho a consciência de que julgar é uma coisa ruim, porque quando eu julgo sobre o meu olhar, eu julgo sobre a minha visão daquela pessoa, não sobre a realidade que aquela pessoa vive. Eu não sei qual é o dia a dia dela, eu não sei como é que é a vida dela, eu não sei como é que ela consegue superar os obstáculos dela, não sei o que está dentro da cabeça dela, e muitas vezes nem ela mesma sabe ter clareza do que ela está pensando. Então, assim, julgar é uma coisa ruim, que a gente, né, tem que exercitar julgar o mínimo possível. Mas todos somos humanos, todos erramos, todos procuramos melhorar, que eu acredito que assim a grande maioria das pessoas está sempre procurando melhorar. E aí eu acho que sobre crenças assim que eu tenho a dizer agora direto para vocês é isso. E aí vou abrir para pergunta, por favor, perguntem bastante. Vou voltar aqui para trás para ver o que vocês já colocaram. Vamos ver. Gente, vocês não perguntaram nada ainda? Peraí, por enquanto. Subconsciente ou inconsciente? Então, a Ana Helena perguntou. Na verdade, hoje em dia existe uma... Tem gente que diz que são coisas diferentes, mas já existe meio que uma orientação de que os dois são a mesma coisa. Tanto o subconsciente quanto o inconsciente é a parte do nosso cérebro, do nosso pensamento, né, da nossa cognição, que ele tem uma função de proteção, e que é o que a gente não tem acesso de forma consciente. O que a gente não tem acesso de forma consciente, que é o que acontece direto no dia a dia, por exemplo, piscar, respirar, não, ele está no inconsciente, ele é automático, ele está num outro nível, e eles já chegaram à conclusão de que é a mesma coisa, tanto o subconsciente quanto o inconsciente, tá? Não sei dizer exatamente como é que é, porque não sou neurocientista ainda, quem sabe, né? Não faço uma pós sobre isso, que eu adoro falar sobre isso. Andréia falou, pessoas se revelam quando ficam ricas. Na verdade, não é uma questão de revelar, elas potencializam, né? Elas já são aquilo que elas são, elas simplesmente potencializam aquilo que aquela característica delas, né? Então, assim, pessoas que são muito generosas, elas acabam sendo mais generosas. Pessoas que são muito mesquinhas, elas continuam sendo muito mesquinhas, só que elas só vão aparecer mais porque elas vão ter mais ferramenta para demonstrar aquela característica delas, entendeu? É a mesma coisa da história da faca. Uma pessoa que é má, sei lá, psicopata, ela não vai fazer um churrasco, ela vai matar alguém, né? É a ferramenta. Quem usa a ferramenta, o uso que se faz da ferramenta que é a questão, e não a ferramenta em si. O dinheiro simplesmente potencializa o que cada pessoa é. Gouveia, oi. Cláudia me deu tchauzinho. Zezé Jordan, nossa, o que, Zezé Jordan, me fala, o que é nossa? Gouveia exatamente sobrevivendo, do que? Eu fiquei assim também. Me conta o que você ficou, o que você concorda.
Ana Helena, coraçãozinho. Leila, boa noite. Cláudia, boa noite. Margarete, qual é o assunto, por favor? Margarete, crenças limitantes é o assunto. Adri Teixeira, oi. Paulo Loureiro, vou ver em casa depois. Okay. Gente, perguntem. Vocês não têm perguntas que vocês queiram fazer sobre crença limitante? Eu tenho vários exemplos aqui. Até fiz uma colinha para dar exemplo para vocês, se vocês quiserem exemplos. Diva, oi, Diva. Vocês não têm perguntas para fazer sobre crenças limitantes? Porque eu acho que quando a gente tem pergunta, que a gente fala, é melhor que a gente troca mais, né? Tem mais... a dinâmica fica melhor do que eu ficar falando. É bem legal quando a gente começa a trocar ideia. Olha, quer ver, gente? Eu peguei aqui uma colinha, eu anotei bastante coisa de exemplo de crença para falar para vocês, porque senão às vezes eu esqueço, né? As mais comuns. Dinheiro é sujo. Quem não ouviu quando criança, vai lavar a mão que pegou em dinheiro é sujo. Isso é uma crença super limitante, que a gente escuta e que para a gente na vida, porque depois você passa a acreditar a vida inteira que dinheiro é sujo. Hoje em dia, nem dinheiro mais a gente pega quase, né? A gente tá sempre com um cartãozinho na mão, ou cartão, ou agora encostar o celular, ou encostar o reloginho. Você não precisa mais de dinheiro em moeda. Fátima, Dani, identificando a crença, qual é a melhor técnica para alterar a crença? E Fátima, Fátima? Ou Fati, não sei, desculpa. Na verdade, aí você tem que ver com qual terapia você se identifica, né? Por exemplo, eu trabalho com Theta Healing e com barras de Access. Qual é a diferença entre os dois? Theta Healing é uma terapia que você vai fazer, você começa a trabalhar em cima de uma crença um problema que você tenha. Você, por exemplo, vai vir assim, eu tô com uma insônia e eu não consigo resolver minha insônia. Aí a gente vai fazer um digging, que é o quê? A gente vai cavar esse sentimento para ver de onde vem essa insônia, que muitas vezes pode vir porque você não consegue se desligar dos seus problemas, e você não consegue se desligar dos seus problemas porque você precisa manter teu controle sobre tudo. De repente você é uma pessoa controladora. Ou pode ter uma raiz que não tem absolutamente nada a ver com aquela crença que você acha que é, né? Você pode, a gente nesse digging pode descobrir que essa crença veio porque quando você era criança, você estava pegando no sono e você viu o teu pai dar uma sacudida na sua mãe brigando com ela. Não sei, pode ser. E isso pode ter desencadeado alguma coisa em você que hoje em dia te deu essa insônia. Então, o que a gente faz? A gente faz esse digging para descobrir qual é a crença raiz, e a partir da descoberta dessa crença raiz, a gente faz as liberações, a gente faz download de sentimentos que você não teve por causa dessa crença que te limitou. A gente faz várias coisas em cima disso. Esse é o Theta Healing. Barras de Access, a gente faz são 32 pontos na cabeça, que a gente ativa e a gente faz como se fosse uma descarga das sinapses nervosas que estão estagnadas nos pontos. São 32 pontos que são equivalentes a várias coisas. Dinheiro, sexo, corpo, cura, gratidão. Cada ponto tem um significado diferente, vamos dizer assim. E aí a gente faz uma ativação, como se a gente estivesse descarregando a energia estagnada do que foi acontecendo ao longo da tua vida, dessas crenças limitantes que estão na tua cabeça. Só que o que acontece? Nas barras de Access, a gente não vai tratar um ponto específico. A gente não vai dizer assim, vamos pegar o que está te dando a insônia, porque a gente não, nas barras, a gente não ataca uma coisa específica. A gente simplesmente entende nas barras que o seu corpo tem a sabedoria de liberar aquilo que precisa ser liberado para que você funcione bem. Por exemplo, você pisca sem ter que pensar, você respira sem ter que pensar, seu coração bate sem ter que pensar. O seu corpo, ele tem a sabedoria de funcionar bem sem você ter que pensar. O que acontece? O que para o teu corpo? O teu pensamento ruim, aquelas crenças limitantes, aqueles pensamentos fixos, aqueles pensamentos obsessivos e compulsivos acabam fazendo com que o seu corpo sofra. E aí o que a gente entende nas barras de Access? Que o teu corpo vai ter sabedoria suficiente para liberar o que é necessário e que está te prejudicando. Então, no momento que a gente faz as barras, a terapia das barras, a gente está liberando tudo que te atrapalha.
né? E aí, da mesma forma, como eu falei do exercício, numa sessão você libera tudo? Não. Você vai fazer algumas sessões. Tem um número fixo? Não. Depende. Tem gente que já se sente muito bem com uma sensação de mais leveza e espaço com uma sessão. Tem gente que gosta de fazer toda semana. Eu, particularmente, adoro toda semana. Acho incrível, porque assim, cada vez que você faz, você se sente mais leve. E aí você tem milhares de terapias que você vai ter que ver qual é a terapia que te toca, o que te faz bem, com qual delas você se identifica, o que você se sente bem e que tá resolvendo pra você. Tem algumas pessoas que eu já comecei atendendo com barras e depois a gente passou pra Theta Healing. Tem gente que eu comecei atendendo com Theta Healing e a gente passou pra barras. Tem gente que alterna as duas, quando sente que tem um problema específico que ela quer resolver aquele problema. Eu faço Theta, na semana seguinte a gente faz barras. Então assim, varia muito, tá? E aí, qual terapia? Tem milhares. Tem fogo sagrado, tem reiki, tem cromoterapia, tem florais, tem teta, tem barras, tem constelação familiar. E aí, se você for procurar, além das terapias já convencionais, para insônia você tem clínicas do sono, você tem os médicos, você tem terapeuta, psicólogo. Então, assim, uma coisa não anula a outra, tá? A terapia convencional não é substituída pelas terapias complementares, tá? As terapias são complementares. Então, isso é sempre bom falar, tá, gente? A gente não substitui, a gente não termina, não para uma terapia. Uma crença depois de trabalhada no Theta pode voltar? Então, Lu, o que acontece? Se ela voltar, é porque a gente não descobriu a crença raiz dela. O que acontece? A gente começa a fazer um digging, tá? No Theta. Aí a gente tá fazendo um digging e a gente descobre a insônia, né? Vamos fazer um digging, e a gente chega à raiz, teoricamente, que é uma necessidade de controle. Você precisa controlar porque você tem que se sentir perfeita para todo mundo, porque você tem que se mostrar perfeita para o mundo. Vamos supor que seja isso. Aí a gente vai fazer essas liberações, a gente vai fazer as substituições de sentimento, e no momento em que a gente fez isso, a gente concluiu que ela era a crença raiz. A gente limou ali e resolveu esse problema. Mas, na verdade, tinha alguma coisa mais profunda que por algum motivo você não quis mostrar. Por que acontece? Existem crenças que são crenças tipo queridinhas do coração, que a pessoa não está preparada para abrir mão dela, porque ela tem um propósito maior para ela de alguma forma. Exemplo, pessoas que estão sempre doentes. Por que elas estão sempre doentes e nunca se curam e estão sempre sentindo alguma coisa? Não tem jeito, por mais que a gente trabalhe, elas nunca estão boas. Por quê? Porque em alguma coisa aquela doença serve para elas. A doença faz com que a família esteja sempre perto, com que os filhos procurem sempre, com que ela não esteja sozinha. Então, ela não vai abrir mão daquela doença, porque para ela é mais importante ela se sentir querida e se sentir acolhida e se sentir rodeada de pessoas do que ela se sentir saudável. Saudável e sozinha, ela não é feliz. Doente, cercada de pessoas, ela é feliz. Então ela vai manter aquela crença, ela não está preparada para liberar aquela crença. O que acontece? Quando a gente vai fazendo digging e a gente chega num ponto que a pessoa não vai liberar a crença, a gente não tem consciência disso, a gente não vai descobrir isso, né? Ela que sabe inconscientemente que tem coisa ali para baixo. O que acontece? A gente cortou dali, mas a raiz está aqui embaixo. Ela começa a brotar de novo. Quando ela começa a brotar de novo, não tem jeito, a gente vai fazer de novo o digging e vai tentar descobrir uma crença raiz. Enquanto ela estiver encobrindo a crença raiz real com outras que parecem raiz, porque aquela crença raiz para ela é importante porque ela tem benefícios maiores, a gente não chega na raiz e a gente não libera. Entende? Só que a gente não tem como saber disso. Só a própria pessoa que tem essa consciência do que ela quer. E na verdade ela nem tem consciência, né? É uma coisa que é do inconsciente, do subconsciente. É uma proteção para ela, porque ela é feliz com aquilo. É mais importante para ela ficar daquele jeito, porque o resultado daquele ruim para ela é bom. Entendeu? Ficou claro? Crenças limitantes nos congelam? Congelam, sim. Crenças limitantes podem fazer a gente ficar trancado em casa.
Se eu acreditar que o rio é tão perigoso que eu não posso sair, que eu vou ser atingida por uma bala perdida, eu não saio mais de casa, sabe? E aí, assim, só que isso que eu tô falando é uma coisa que é consciente. Só que se eu começar a pensar nisso com muita frequência, eu vou criar no meu subconsciente um mecanismo que vai fazer com que eu não saia de casa. Não vai ser consciente dessa forma que eu estou falando, que é, balas perdidas são perigosas, podem me atingir, e aí, porque eu moro em Copacabana, tem favela em tudo que é canto, né? Então, se eu fosse pensar assim, eu realmente não saía mais de casa. Só que a gente não pode deixar com que esses pensamentos tomem vulto muito grande, porque se eles começarem a tomar vulto muito grande e eles começarem a ficar repetitivos, é aquilo que eu falei da malhação mental. Eles vão criar uma raiz e eles vão crescer no subconsciente. Se vocês já viram o filme A Origem, é mais ou menos aquela ideia, que o cara vai plantar no subconsciente uma ideia, e essa ideia vai crescer. Ela vai crescer, vai tomar forma, e aí você vai começar a agir a partir daquela ideia que tá lá no seu subconsciente e você não tem a menor noção que ela tá ali. Entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, que o que a gente pensa cria raiz e toma proporções que viram monstrinhos que impedem a gente de fazer várias coisas. Não são só coisas pequenas e bobas, né? Já fiz barras de Access, foi maravilhoso. Realmente, eu tenho um xodó por barras, dou aula de barras, inclusive vou aproveitar, porque hoje eu tô de olho no tempo, porque normalmente eu esqueço de olhar o tempo. Eu tenho turma de barras lançadas para dar o curso no dia 13, sábado que vem, na Barra da Tijuca, no dia 20 em Copacabana e no dia 21 em Itaipu, Niterói, tá? Se vocês quiserem, se você entrar no meu link aí no meu perfil no Instagram, no linkzinho tem um link para uma página que tem o formulário e que tem toda a descrição do curso, valor, forma de pagamento. Para quem tiver dúvida sobre formação, primeira formação, segunda e terceira formação, é porque você, fazendo a primeira vez o curso, é a primeira formação, você vai ser praticante. Ou seja, você pode atender com barras de Access, sua família, seus amigos, quem você quiser atender. Você já sai como praticante com certificado internacional, que é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Você pode atender em qualquer lugar do mundo, tá? E aí, se você quiser virar facilitador, tem umas regrinhas da Access Consciousness que você tem que fazer o curso mais 2 vezes com facilitadores diferentes por causa dos pontos de vista diferentes, porque apesar do conteúdo ser o mesmo, como qualquer aula, né? O conteúdo é o mesmo, mas cada professor dá de uma forma diferente, cada professor dá o seu tom, né? Então é necessário que seja feita a segunda e a terceira formação e tem uns outros critériozinhos lá que a gente precisa atender. E quando você faz a segunda e a terceira formação, aí você pode virar o facilitador de curso. E a ideia do Access é que eu não sou professora, eu sou facilitadora, porque a ideia do Access é para facilitar você aquilo que você já sabe, a lembrar daquilo que você já sabe. Porque a gente já sabe, a gente já tem consciência das coisas, a gente simplesmente não lembra. Porque tudo que a gente passa, tudo que a gente vê, o cérebro, ele pega. Eu estava lendo, agora eu não vou lembrar números, mas é assim, em ordem de grandeza, o cérebro consciente, a mente consciente, a mente consciente, ela tem capacidade de... qual a palavra, gente? Me faltou. Ela tem a capacidade de, não é absorver, é de computar na ordem dos kbytes. E o cérebro, a mente inconsciente, ela tem capacidade de computar na ordem dos 100 gigabytes. Então, assim, o que a gente percebe é muito, 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 muito menos do que aquilo que a gente sabe. Porque o inconsciente está captando tudo o tempo inteiro. O consciente é aquilo que a gente está sacando, que a gente está captando. Vocês entendem? Então, assim, a ideia é, eu vou facilitar aquilo que você já sabe no Access. Luciana, obrigada. Paty, eu vou querer em Copa. Legal, Paty, vou esperar você. Vejo você sempre lá na minha página, adoro as curtidas. Entra assim, aqui em Copa vai ser no dia 20. Das 10 às 19 horas.
Itaipu, também às 10 às 19 horas no dia 21 e Barra da Tijuca no dia 13. Todos, tanto Barra quanto Copacabana, os dois são pertinhos do metrô, tá? Então, assim, é fácil, se você vier de outro lugar com o metrô, é rapidinho, você fica super tranquilo. E em Itaipu, agora eu não lembro exatamente onde é, eu não vou me lembrar a referência do local, porque meu irmão que mora lá, e aí ele que viu o espaço pra mim, mas eu não lembro agora, ele me deu a referência, mas eu esqueci. Se vocês quiserem, tiverem interesse em Itaipu, depois me manda aí no direct que eu passo pra vocês o local. Faz alguma pergunta, gente? Eu adoro fazer live com vocês, adoro responder as perguntas. Posso dar mais exemplos se vocês quiserem de crença limitante. Que mais? Uma das coisas que eu acho incrível, assim, que é muito comum a gente ouvir e que eu escuto muito minha filha falar e que eu pego ela de jeito, é assim, a culpa não é minha. A culpa é sempre nossa. Tudo que a gente faz, primeiro que a gente não tem que ficar procurando culpado para as coisas, né? A gente tem que procurar fazer, resolver. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente o ponto em que a gente tá na vida, a culpa é nossa. Foi a gente que escolheu. O tempo inteiro a gente está escolhendo, a cada segundo. Isso é uma coisa do Access que é incrível, assim. No curso de Access, a gente aprende a aplicar os 32 pontos e a gente aprende também, além disso, os processos verbais e processos corporais. E assim, uma das coisas incríveis é assim, é o viver na escolha. Você está escolhendo o tempo inteiro. Eu escolhi estar fazendo a live aqui com vocês. Eu escolhi falar sobre esse tema. Eu escolhi responder o que vocês me perguntam. Eu escolhi estar aqui vulnerável para vocês. Eu escolhi, e vocês entendem, tudo é uma questão de escolha na vida. Se você vai acordar às 8, você escolheu acordar às 8. Se você perdeu a hora, você escolheu continuar dormindo. É tudo uma questão de escolha na vida. Então, assim, a gente tem que parar de pensar, pra mim, particularmente, isso é uma coisa que eu não curto e eu não faço, é de colocar nos outros, ou em Deus, ou no universo, ou em qualquer outra pessoa, ou ser, ou coisa, a responsabilidade sobre as coisas que a gente está fazendo. Então, assim, foi Deus que quis assim. Não, foi você que escolheu assim. Porque deu certo, porque era assim que era pra ser. Não era assim que era pra ser. Deu certo porque alguma coisa você escolheu certa. E você fez certa. E você se associou com as pessoas que você escolheu certo. Vocês entendem? A escolha é a que faz com que as coisas aconteçam. E é na escolha da gente, não é a escolha dos outros. Não tem ninguém escolhendo por nós. Se você falar assim, não, porque a minha mãe escolhe por mim, porque você deixa. Por que você permite que outra pessoa escolha por você? Sabe? A menos que você seja uma criança, que você ainda está crescendo e aprendendo, ainda assim você tem um poder de escolha, né? Óbvio que você não vai ter a palavra final porque você tem um responsável sobre você, mas você tem escolha, todo mundo tem escolha. Uma das coisas que também vira e mexe, minha filha fala assim, não, porque foi a Carol que falou pra eu fazer outra coisa. Eu falei, se ela falar, vale a frase que eu repito, que eu ouvi a minha mãe falar, se ela falar pra você se jogar na frente do trem, você vai jogar? Não, então não é porque ela falou. Você pensa e você escolhe. Então tudo é uma questão de escolha, né? Aqui. E tendo concordo plenamente, assuma suas escolhas e responsabilidade sobre elas. É isso aí, Guto. É exatamente isso. Tudo na vida é escolha. Então, assim, escolhi mal pra caramba. Então vai lá e troca. Muda a sua escolha. Você pode mudar qualquer escolha. Você pode escolher de novo. Você pode parar o que você tá fazendo. Você pode recomeçar. Não tem esse papo de, eu tô velho, eu tô cansado, Não tem esse papo. Qualquer coisa você pode recomeçar. Você pode mudar, você pode trocar. Não tem essa história de, não dá mais. Dá tudo. Isso aqui, inclusive, pediram para eu continuar dando mais exemplo. Olha, exemplo de suficiência. Eu não sou suficientemente bom. Por quê? Quem disse isso? Por que você acredita isso? Não sou suficientemente educado, suficientemente jovem, suficientemente magro, suficientemente inteligente, suficientemente rica. Por quê? Quem foi que disse que você não é suficientemente alguma coisa para fazer alguma coisa? Você mesmo, a tua crença em você que está te limitando. Então, larga essa crença, vai procurar o que você precisa fazer para mudar isso e vai fazer outra coisa. Encara, você está com medo de fazer alguma coisa? Encara esse medo, porque esse medo é a tua imaginação.
Não é? Você já fez essa coisa e não deu certo? Ok. Significa que não vai dar certo de novo? Não. Quantas pessoas faliram 500 vezes antes de dar muito certo na vida? E aí, às vezes, é um clichêzinho, mas é assim, talvez a próxima vez, aquela que você resolveu que não vai mais fazer, fosse essa que ia dar certo. Vocês entendem como é que funciona a história? Então, assim, não desista por medo, não desista por achar que não é suficiente. Gil, surgem as dificuldades de determinar a mudança. Não, assim, não. Qual dificuldade de determinar a mudança? Se você falar não deu certo, você vai parar para analisar o que não deu certo, por que não deu certo, quero mudar, para que lado eu quero mudar? Quero mudar nesta mesma situação, eu quero uma situação diferente. Quero mudar uma escolha dentro disso, eu quero sair disso e fazer outra coisa. Né? É uma coisa que eu estava até conversando com uma amiga essa semana, que está aqui numa das minhas crenças que eu anotei aqui para falar para você, ó. Pobre nasce pobre e morre pobre. Isso é uma crença que é absurda. É absurda. Não existe isso. Por quê? Porque eu não tenho oportunidade. Por que não tenho oportunidade? Pode ser que seja mais complicado? Claro, pode ser. Pode ser que seja fácil? Também pode ser. Então, assim, é tudo uma questão de crença. Achar porque a pessoa não tem condição, porque ela não teve oportunidade na vida. Quanta gente que a gente vê que sai de comunidades muito, muito difíceis de viver e que se dão super bem. E que conseguiram vencer super na vida, que conseguiram dar super certo. Aquele outro papo de não dá para viver de arte no Brasil. Não é verdade, tem muita gente vivendo de arte no Brasil. O Brasil está em crise. Essa é uma crença que, inclusive, a minha professora de teta, que eu tenho paixão por ela, minha amiga, ela, quando faz live, ela fala sempre sobre isso. Que as pessoas falam que o Brasil está em crise, que é uma crença limitante. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, o Brasil está em crise? Tá, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente com dinheiro. Então, não dá para ficar nesse pensamento de que, porque a pessoa não tem condições, ela não tem como ser alguém na vida. Não é verdade. Não é verdade. Tem várias alternativas viáveis, honestas, de várias coisas que as pessoas podem ser. Então, assim, essa coisa de acreditar é que faz a diferença. E é só isso. Que mais, gente? Tem mais perguntas? Querem que eu dê mais exemplo? Quando resolvemos mudar a tendência de nós boicotarmos para ficarmos num lugar pequeno, cômodo e confortável. Sim, a crença limitante é essa ideia de eu tô confortável aqui, por que eu vou me mexer? Tem até uma piada, né, de palavrão que é isso, né? Você tá quentinho, né? Do pintinho que caiu no cocôzinho da vaca, tá ali quentinho. Ele tá quentinho. Aí ele pia, fica feliz, vem lá o gato e come ele. Mas é mais ou menos isso. Ele tá onde? Ele tá no cocô, mas ele tá confortável e ele ficou feliz ali. Porque ele tava com frio ali, ele ficou quentinho. Então, assim, às vezes, da onde a gente não quer sair? Porque tá confortável. E aí, porque tá confortável, você não vai ver uma coisa melhor? Sempre pode melhorar. É uma das grandes perguntas do Access, é uma das coisas mais legais do Access, é assim, como pode melhorar? Tudo na vida. Como pode melhorar? Ficar na pergunta. É sempre perguntar. Quando você pergunta, você está se empoderando. Quando você responde, você está se limitando. Porque assim, como pode melhorar? Pode melhorar se eu ficar mais rica. Acabou. Você limitou o melhorar a ficar mais rica. Não, como é que pode melhorar? Pode melhorar se eu ficar mais rica, se eu ficar mais feliz, se eu ficar mais saudável, se eu ficar mais... Mas não precisa responder. O Instagram acabou de me avisar que faltam 2 minutos para terminar a live. Então, só para avisar para vocês que daqui a pouco eu vou começar a me despedir. E eu vou... semana passada encerrou antes, então, né? Não sei o que pode acontecer hoje. Mas o como pode melhorar é isso. É você perguntar como pode melhorar e esperar. Porque vai vir uma coisa melhor. Tá ruim? Como pode melhorar? Tá bom? Como pode melhorar? Porque o bom também pode melhorar sempre, não é? Há limite. Porque muitas vezes a gente tem uma visão limitada também das coisas e a gente acha que melhorar só pode melhorar naquilo que a gente conhece. Gente, tem tanta coisa no universo que a gente não conhece, que a gente não tem ideia. Então, como pode melhorar? Então, não é só o que você conhece que é o melhor. Tem muita coisa que você desconhece, que você não tem ideia de que pode ser melhor para você. Entende? Tem profissões novas surgindo com a tecnologia, tem profissões, tem tantas profissões acabando, tem gente tanto que vai ficar desempregada. Sim,
Aquelas pessoas que vão ficar ali no conforto da lamentação e do vitimismo. Eu sou um pobre coitado, eu vou perder meu emprego porque a tecnologia está avançando. Não, vamos reciclar, vamos mexer, como pode melhorar, sabe? É tudo uma questão de crença. Deixa eu ver aqui. A autoestima afeta diretamente a mudança. Sim, mas a autoestima está ligada também à crença. O que é autoestima? Você achar que você não é suficiente, você achar que você não é bom o bastante, você achar que você não tem o suficiente, é aquela do merecimento, sabe? A minha autoestima está baixa porque eu não mereço tal coisa por causa de alguma coisa. É crença. A autoestima baixa é crença limitante, que você pode, como o Guto está falando, resolver com hipnose, você pode resolver com Theta Healing, você pode resolver com barra de axis, você pode resolver com 500 coisas, entendeu? Tem que ser com a terapia que seja legal para você, com a terapia que